Bom, vamos começar nosso curso de discursivas para o TRT de São Paulo. A gente começa falando primeiro sobre as novas regras de avaliação da Fundação Carlos Chagas. Eu vou primeiro falar sobre as regras comuns, tá? A gente dividiu o material em regras comuns, motivo de atribuição de nota 0 para a gente poder lembrar e novidade em relação aos critérios avaliativos, tá bom? Aqui é um vídeo bem rápido, que é o vídeo de abertura, em que a gente traçou dessa vez para esse TRT São Paulo, de forma bastante especial, algumas estratégias para a gente tentar fazer com que aconteça o que aconteceu em 2017. Quem fez o concurso TRE de 2017 sabe muito bem que a época em que eu estava ainda lá no ponto dos concursos, dando aula, que daqueles 3 temas, né, 2 temas exatamente foram estudados aqui no curso. A última prova que foi feita, TRT de Pernambuco, TRT de Pernambuco, eu ainda não vi a prova assim na íntegra, mas eu já sei qual foi o tema de redação. O pessoal caiu exatamente sobre mídia, sobre comunicação, e eu tinha falado que este tema viria, tá? Então, quando eu falo que as pessoas elas têm que focar, prestar atenção no que a gente de fato está falando, deixar outras questões de lado, né? É por conta disso daí, tá? Então, assim, qual é a chance de a gente acertar o tema do TRT de São Paulo aqui dentro do curso já para vocês? Muito grande, porque eu vou procurar fechar primeiro em cima dos temas principais da FCC, mas ficarei alerta para todas as possibilidades aí, em relação mesmo ao curso, tendo todas as suas aulas programadas. Vocês têm que chegar aqui na última semana, especial, assim, 15 dias antes do curso, observar, gente, se não houve postagem de uma atualização, porque às vezes eu acho algum assunto interessante, trago aqui para o curso com uma proposta já pronta para vocês embarcarem para o concurso, tá bom? Isso já aconteceu várias vezes, já aconteceu em situações aí que os temas que a gente propôs vêm na prova, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos, né? Vamos passar no concurso. O curso de português está inteirinho para vocês, tem 2 cursos de língua portuguesa aí para vocês estudarem da forma que vocês quiserem. Daqui a pouco nós vamos colocar, se você entrou bem no início, né? Você vai ver que ainda não tem, mas daqui a pouco vamos colocar os comentários da prova do TRT da sexta, como uma das provas finais, quando estiver fazendo o curso de provas comentadas, lá para baixo, né? E depois vamos colocar também as provas do TRT da 15ª, assim quando liberarem estas provas, ok? Bom trabalho para vocês, né? Sorte para todos nós, e vamos aí dar início ou a mais um trabalho para você que estiver estudando, recomeçando seus estudos, ou início do zero para quem ainda está fazendo seu primeiro concurso público, tá bom? Vamos lá, gente. Novas regras da Fundação Carlos Chagas. Primeiro, disposições gerais, que é aquilo que todo mundo tem que se lembrar. Você vai fazer prova objetiva, que dia? Em julho. Dá tempo de você estudar pra caramba, tá? Lembrando aqui, né, os períodos de técnico e analista são em horários diferentes, o que permite que você possa, inclusive, né, dependendo de onde você for fazer prova, que você possa fazer os 2 cargos, de repente, tá? Se for do seu interesse, se você tiver formação para superior aí. É claro que você tem que focar isso é fato. Prova discursiva vai ser redação. Vocês vão resolver uma dissertação argumentativa. O edital foi bem claro. A partir de uma proposta única sobre assunto de interesse geral. Isso aqui são as disposições do edital, tá, gente? De interesse geral. Cuidado que quando fala em dissertativo argumentativo, o que vem na cabeça do aluno? Né? Vários mitos, tá? Quando a gente fala de FCC, isso aqui tudo é mito. Vou explicar. Primeiro, o aluno achar que só porque é dissertação argumentativa, que ele tem que ter uma posição favorável ou contrária a alguma coisa, tá? Tem que ter uma posição favorável ou contrária a alguma coisa. Cuidado. A maior parte dos temas da FCC não são temas de posicionamento raso, tipo, sim, sou a favor, não. Ou não se pode, não tem isso. A FCC trabalha com temas de grande reflexão, em que a dissertação argumentativa vai ser avaliada pelo potencial de comprovação de seus argumentos. Então, o momento que você opina para o examinador da FCC é o momento em que você, na verdade, expõe seu senso crítico a respeito de um tema que ele apresentou, tá bom? Vou lembrar um tema clássico, por exemplo,
Num dos concursos do ano passado, caiu um tema falando sobre turismo, falando sobre o lado negativo do turismo e sobre o lado positivo, e falando sobre medidas para conter o lado negativo. Ora, toda vez que a gente pensa em turismo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é o quê? É algo positivo. Quando eu penso em turismo, eu penso como algo positivo. Porém, eu tenho que me lembrar de que o turismo também tem um lado negativo, que é o chamado turismo predatório. E foi a proposta da FCC para um concurso do ano passado. Então, o que acontece? O seu posicionamento na FCC nesse lado não é para poder falar se o turismo é bom ou ruim, nada disso. Ela quer que você reflita sobre as 3 partes daquele tema: o lado positivo, o lado negativo e a solução que foi proposta no tema. Então ela quer que você entre com seus argumentos, tá certo? Para que você possa sustentar essas 3 partes. Então a sua argumentação vai ser o seu senso crítico, a forma como você enxerga as coisas. Se a pessoa trabalhou apenas o lado positivo do turismo, ela perdeu metade do tema, que falava sobre o lado negativo e a solução para isso. Tá bom? A maioria daqueles candidatos naquele concurso esqueceu da solução, que era o último item do tema. Então, gente, na FCC, você não vai encontrar mais posicionamento para sim ou para não. Há muitos anos não tem, tá bom? Então, cuidado. Outra questão. Júnior, eu posso ter uma argumentação, posso fazer assim, ó. Perdão, vocês gostam de fazer isso aqui, introdução, né? Aí no desenvolvimento, argumentação, contra-argumentação e conclusão. Esse modelo serve a FCC? Não. Não, esqueça. Porque quando você contra-argumentar, ela vai indicar que você anulou o argumento. Você vai com a nota de conteúdo lá para baixo, tá? Não faça isso não, tá bom? Então, cuidado. Professora, na Fundação Carlos Chagas, eu posso, por exemplo, colocar um título, iniciar o texto, fazer a introdução do texto, fazer um desenvolvimento falando sobre causas de alguma coisa, depois sobre consequências, fazer pergunta retórica, por exemplo, eu entro com a introdução com uma pergunta, para poder prender o leitor, não é? E aqui embaixo eu venho com a conclusão. Posso fazer isso? Também não. Título ela não liga, tá? Se você colocar ou não colocar, tanto faz como tanto fez. Sugiro que não trabalhe com isso. Introdução com pergunta. Pergunta na FCC não, tá? Porque a FCC quer resposta. Ela preza, pela objetividade. Portanto, não faça isso. Causa e consequência, nem sempre você tem espaço para isso aqui na FCC, não. É muito difícil. Tá bom? Então, essas estruturas, gente, que são chamadas de estruturas clássicas de redação, elas não são bem-vindas porque são chamadas o quê? Mitos de redações semi-prontas. Na FCC não funciona, tá? Então, essa dica é importante para você. O que vai funcionar na FCC? Olha, vem aqui, eu vou te mostrar aqui. Vou pegar aqui outro tema, um tema mais... Esse tema aqui, que é um clássico da FCC, muita gente não soube trabalhar esse tema. Então, veja que a banca diz assim: a partir das ideias expostas acima, escreva um texto dissertativo argumentativo, justificando o seu ponto de vista. Aqui você tem 2 ideias aqui em cima, tá certo? Um diz que heróis, mitos, músicas e roupas típicas e outras tradições nacionais confirmam a naturalidade histórica e definem os valores e os normas de comportamento característicos dos indivíduos nas nações, ou seja, que isso, na verdade, gente, herói, mito, música, roupa típica, tradições nacionais, que confirmam a história de uma nação, são, na verdade, invenções do período moderno. Ele diz que isso aqui não passa de invenção. Tá? O discurso de nação não passa de invenção. E fala assim: imaginar a nação como algo positivo, você pensar o discurso de nação como algo aceitável, é isso que ela quer dizer. Reforça a ideia de que o outro deve ser evitado enquanto ameaça a uma ordem estabelecida. Ou seja, o que a FCC quer dizer é que o discurso de nação não combina com o outro. Então, o que é produzir um texto dissertativo argumentativo para este tema aqui? Aí, gente, preste atenção que eu vou falar, porque as pessoas sempre levam para o outro lado, depois são reprovados em concurso público. A prova do TRT da 6ª região está aí, recém-divulgada, para você saber qual foi o tema. Eu avisei qual seria este tema. O tema que é sobre
discurso midiático naquela prova, não é? O pessoal falou sobre comunicação, então quem não foi instruído para escrever daquela forma ali, tá? Para alcançar aquele tema, naturalmente deve ter se dado mal nesta prova. Então preste atenção. O que é uma dissertação argumentativa em torno disso aí? Primeiro, você pode concordar com tudo isso que a FCC falou. Então, dissertar argumentativamente é extrair, ir em concordância com a FCC, é extrair o máximo de informação dos dois textos. O máximo de informação dos dois textos. Note que a FCC nunca tem um texto que é contrário ao outro. Vocês vão ver que eles falam praticamente a mesma coisa. O de cima diz que o discurso de nação é uma invenção, e o de baixo fala que aceitar o discurso de nação como algo positivo só reforça a ideia de que o outro deve ser evitado. Então veja que a ideia do outro não combina com o discurso de nação. Ela vê o discurso de nação como algo negativo. Tá? Como algo negativo. Quem não estiver entendendo esse assunto é porque ainda não estudou esse assunto, que é nação versus pluralidade, essas coisas assim. Então, depois eu comento com vocês. O que acontece aqui? Você pode simplesmente concordar, vai parafrasear esses assuntos aqui que ela expôs e ampliar. Né? Você vai buscar esses assuntos e você vai ampliar dentro do seu conhecimento de mundo o que ela quer dizer aqui. Trazer exemplos, autores, tá certo? É isso que ela espera de você, tá bom? Júnior, e se eu não concordar com nada disso? Tipo, eu não acho que o discurso de nação seja uma invenção. É direito meu discordar? É o direito de discordar sim, porque o texto é dissertativo argumentativo. Direito é. Porém, você está num concurso público e você não pode ser tão bobo, tá certo? A ponto de você discordar da banca. Por quê, gente? Porque esse assunto aqui é um clássico da Carlos Chagas, é um clássico. Todo mundo que fez redação do TST e que contrariou o ponto de vista da banca foi reprovado neste concurso. Quantas redações eu não vi que foram reprovadas nesse concurso? Portanto, se você é favorável a um discurso ultranacionalista, cuidado. Não serve para fazer concurso. Guarde para você e resolva nas urnas. No concurso não pode ser resolvido. Tá? Esse é um clássico de reflexão que ela quer que você faça. Ela quer que você saia do pensamento comum da mídia, que te induz a entender esse discurso de nação como algo positivo. Por que ela diz que não há algo positivo? Porque o discurso de nação colide com direitos humanos. Né? E direitos humanos pertencem ao aspecto humanidade. Então a FCC defende esse lado, não tem jeito. Tá? Ela tem lado, sim, ela tem lado A. Infelizmente você pode até ir para o lado B, mas você tem que fazer uma senhora redação com uma competência discursiva absurda para você mostrar que o examinador está errado, tá? Então, mas eu discordo. Cara, então você não pode fazer concurso, tá certo? Então, porque qual que é o meu papel aqui, papel da Júnior? É mostrar o que acontece. Eu não venho como... Às vezes alguém virou, gente, o menino veio e falou assim, Júnior, você fica doutrinando a gente. Eu não, você é adulto, só se doutrina se você for bobo, tá certo? Aqui não, o meu papel é te mostrar, tá certo? E o seu concorrente quer mais que você se sinta doutrinado e caia fora e você não entenda realmente o que está sendo pedido. Então, gente, veja que a banca, né, ela é taxativa com relação, ela tem temas preferenciais, tanto que não é difícil acertar os temas da FCC em função de suas preferências, tá bom? E vem mais, vamos lá. Prova discursiva, gente. O pessoal pergunta, Júnior, você acha que eu devo fazer rascunho na hora da prova? Gente, o rascunho é facultativo. Eu vou falar do ponto de vista de quem já foi aprovado, tá? Que de vez em quando o pessoal relata, a gente pergunta, o pessoal relata, e eu escuto sempre a mesma coisa. O aluno faz o rascunho primeiro, vai para a prova objetiva e depois faz a prova discursiva, passa limpo. Ele depois edita todo o seu texto e passa limpo. Tá bom? É claro que você tem que chegar muito preparado no concurso público para que você tenha menos enfrentamento, muito bem ensaiado, vamos dizer assim. Resolve fazer 1000 simulados? Não resolve nada. Se você não pegar a técnica que corresponde ao padrão de correção da banca, não adianta ficar fazendo simulado por aí com estruturas variadas, porque vai resolver muito pouco, ok? Em hipótese alguma, seu rascunho vai ser considerado para correção, então você pode até xingar o examinador no rascunho, porque aquilo vai ser incinerado mesmo, tá? A prova discursiva, cuidado, tem limite mínimo de linha, 20 linhas, máximo 30 linhas, tá bom? Se você fizer um mínimo, escrever 19 linhas,
Qual que é o problema? O edital diz que você perde pontos. Mas vem acontecendo, gente, uma situação que eu quero até fazer um alerta. Houve gente que escreveu menos de 20 linhas em concursos que já tiveram nota divulgada neste ano, 2018. E aí o que aconteceu? A prova não foi nem corrigida, tá? Então é claro que está sob júdice. O aluno foi lá e recorreu, né? Mas eu tenho certeza que é um examinador que sai de um concurso, faz parte também de outra banca, e ele pega algum cacuete de correção e acaba anulando a prova do candidato. Ninguém aqui quer perder tempo com a justiça na fase de discursivas, né? Não vale a pena, é caro, é custoso, emocionalmente custoso, não vale a pena não. Então aprenda a respeitar o mínimo de linhas. Júlia, quantas redações você acha que é interessante? Sempre mais e melhor. FCC quer sempre mais e melhor. 28, 29, 30 linhas, tá bom? Prova discursiva valerá o quê? 100 pontos. Para estabilitar, você tem que o quê? Passar de 60 pontos. Gente, o povo, quando você escreve menos de 20 linhas, o povo dá jeito de a sua nota ficar abaixo de 60, é menos uma redação para corrigir. Entendeu por que eles fazem isso? Né? Eu falei com o aluno, falei, não vai adiantar levar muito para a justiça não, porque o examinador vai lá e faz o que quer, né? Nessa fase. E, é claro, a banca é reconhecida por ser soberana, né? Já tem até julgado reconhecendo isso. A menos que haja uma arbitrariedade muito consistentemente comprovada, então aí se revisa, mas normalmente é melhor você resolver sua vida no próprio concurso, de forma administrativa ainda, tá? No máximo até a fase recursal ali em instância administrativa, ok? Bom, qual é a nota que eu devo tirar, professora, para ser aprovado? Gente, redação a gente escreve para estar sempre acima de 90 pontos, ok? Não quer dizer que ao fazer 85, 80, você não possa um dia ser chamado. Você tem que observar a quantidade de pessoas que foram nomeadas no último concurso, né? E observar também a quantidade de classificados no seu concurso. Vamos supor que tem lá 600 pessoas terão suas redações corrigidas e no último concurso acabaram nomeando 800, aí conseguir nota, pelo menos para não ser reprovado, você tem grande chance daí de partir para essa contratação a futuro, tá? Mas para entrar na fila do galerão mesmo, gente, 90, 95, tá certo? Aí pra frente, ok? Mas, vamos lá. Zero. Quando vem o zero? Ó, eu falei sobre o mínimo de linhas, que os caras vão reduzir pontos para poder simplesmente te reprovar, não tem nem zero, né? Eles reprovaram porque vão te dar menos de 60. Se você fugir a modalidade dissertativa, você é reprovado. Como é que a gente foge à modalidade dissertativa? Muito fácil. Por exemplo, se você fizer a redação inteira com verbos no passado, ou pelo menos boa parte dela, você vai aproximar seu texto da narração. Ela vai deixar de ser dissertação argumentativa, tá? Então, cuidado, isso é uma das situações que acontecem. Fugir ao tema proposto. Gente, muita gente, se não está levando zero, está sendo reprovado mesmo sem dó nem piedade. É como eu disse, a pessoa não entender discurso como algo negativo para a FCC é o suficiente para ela dar uma notinha bem mais ou menos, ali na casa dos 70 pontos e tal, não ajuda muito, a pessoa fica chateada e não consegue contornar. Eu falo que não tem nem recurso, tá? Então compreenda os temas do concurso. O concurso paga muito, gente. Paga muito que vocês vão ser servidores públicos, né? E não é uma questão de A, nem de B, nem de preferência. A banca ela adota os lados que o Brasil adotou politicamente. Então, não é politicamente dentro do Brasil. É em termos, às vezes, de política internacional, né, da assinatura dos seus tratados, das suas convenções internacionais de respeito aos direitos humanos. Por isso que ela opta por estes temas e ela quer a coisa mais ou menos por esse lado. Por quê? Porque você vai ser servidor público. Um servidor público extremista não é bem-vindo à administração, então eles não vão colocar, tá certo? Fica visível se você se revelar de extremista. É claro que você tem todo o direito de vamos dizer assim, camuflar este seu lado, né? Mas se você se revelar, naturalmente, vai ser um pouco complicado entrar, tá bom? Quem entrou antes, entrou bem, né? Agora fica mais complicado. Você será reprovado, terá zero se você não atender os quesitos: conteúdo, estrutura, expressão, com todos os seus detalhes, que a gente vai falar sobre daqui no próximo bloco, tá? Apresentar texto de forma não articulada, verbalmente.
é quando a pessoa faz poema ou faz um parágrafo único. Tem gente que esquece da paragrafação, faz um texto único. Isso é complicado. Ou apresenta desenho ou gráfico, né? Não pode nesse tipo de prova aqui não. For assinada fora do local apropriado, né? Não pode deixar nenhuma marca, tá, gente? Nada que te identifique. For escrita a lápis, também não pode. Se estiver em branco, né? Cuidado que tem gente que erra a folha na hora de passar a limpo. Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Vou explicar para você. Você pode apresentar qualquer tipo de letra. Você pode apresentar, eu posso redigir, ó, uma mistura entre forma e cursiva. Posso redigir em letra palito, tá bom? Posso redigir em letra de forma padrão, maiúsculas e minúsculas. Tanto faz, tá? Tanto faz. Agora, é importante estar o quê? Legível. Professor, então eu tenho que fazer um curso que o examinador observe a minha letra. Gente, de boa. A maior parte das letras de vocês, 90% das letras são legíveis. Aquilo que é ilegível, você já sabe que é ilegível, porque a vida inteira você escutou que é ilegível. Cuidado para você não entender letra feia como letra ilegível. Às vezes, a vida inteira a pessoa fala, nossa, que letra feia, mas dá para ler. Dá para ler, tá bom? Então, cuidado com isso daí. Não atender requisitos definidos na grade de correção mágica de critérios. Isso aqui não tem na de vocês, porque isso aqui só acontece quando a examinadora propõe estudo de caso ou questão específica, então ela tem que trazer um gabarito específico para aquilo. De vocês não tem, é tema aberto, portanto a grade só vem com a nota mesmo, tá? Os critérios foram pregados na avaliação, ok? Novidades. O que acontece agora, gente, nas novidades? Veja só, a banca aumentou a nota de conteúdo, aumentou a nota de estrutura e deu pouquinho para expressão. Isso quer dizer o quê? Que a gramática vale pouco. A gramática vai valer muito pouquinho, tá? Porém, conteúdo lascou. Por quê? Porque ela tá vendo que a galera não compreende os temas. Então ela quer dar tudo pro conteúdo, ela quer eliminar mesmo. Estrutura. Ela sabe que o povo não tem noção de texto, né? Não sabe qual é a estrutura que vai ser empregada. Portanto, a banca também está sendo bastante cruel, aumentou bastante a pontuação. Gente, muita atenção. Estes foram os principais critérios da FCC. Essa é a novidade, tá certo? Os critérios avaliativos é a mudança de pontuação por conteúdo, sobrecarregando o item aqui de conteúdo e de estrutura, os principais itens. Vai ser um concurso em que a redação vai falar mais alto, tá? Então, um beijo grande, vamos, turma de redação, para a gente reforçar o nosso estudo.